Olá, queridos, tudo bem? Nossa aula hoje é de produção textual e nós vamos falar a respeito de dois conceitos: o conceito de tipologia textual e o conceito de gêneros textuais. Ok? No material que eu enviei para vocês em PowerPoint, deixei ali alguns sinais, alguns indícios a respeito da diferença entre esses dois conceitos. E agora eu vou conversar melhor com vocês sobre isso, ok? Vamos falar sobre tipologia textual primeiro. Tipologia textual, o nome já me faz pensar. Tipologia, tipo. Tipologia textual, tipos de textos. Os tipos de textos que circulam por aí. Entre os tipos de textos que nós temos acesso, nós observamos que alguns estão dentro da tipologia chamada de narração, outros na tipologia chamada descrição, outros são dissertação, outros estão dentro da tipologia argumentação. Existe também a tipologia injunção e a tipologia diálogo. Qual a diferença entre um e outro? Esses textos, eles são isolados? O que eu quero dizer com isso? Se eu analiso um texto como sendo da tipologia narração, ele não vai apresentar nenhuma das outras tipologias? Não. O que acontece é uma predominância, ok? Narração. Quando eu estou analisando, lendo, conhecendo um texto que me conta algum fato, me conta uma história, porque narrar é contar. Então, o texto no qual predomina o contar um fato, nós temos um texto da tipologia narração. Descrição, dizer como é. Se alguém solicitar para você, olha, descreva tal pessoa, você vai dizer como essa pessoa é. Então, fazer uma descrição é dizer como é. E aí acontece o que eu falei no início. Dentro de uma narração, pode aparecer também o momento da descrição. Uma tipologia não exclui a outra. Elas podem se complementar. Dissertação é o tipo de texto no qual o autor vai expor o seu conhecimento sobre determinado assunto. Ele estudou aquilo, ele conhece aquilo e vai, então, produzir um texto para tornar público aquele conhecimento. A argumentação é o texto em que, além do conhecimento exposto, o autor também defende a sua opinião, defende uma posição, um ponto de vista. Injunção é o texto muito comum nos discursos políticos de líderes comunitários. É a fala que convida o receptor a aderir àquele momento, àquela ideia, àquela campanha. E o diálogo, nós sabemos que é o texto no qual há uma conversa entre personagens. Então, voltando, tipologia textual, eu penso nos tipos de textos aos quais eu tenho acesso, ok? E o conceito de gêneros textuais? Ele está relacionado à tipologia textual? Sim. Quando pensamos em gêneros textuais, pensamos na diversidade de textos aos quais temos acesso e na função que esses textos têm. Acompanha isso aqui. Quando falo em tipologia textual, eu penso na estrutura do texto. Ou seja, como esse texto se apresenta.
ele se apresenta como uma narração, como uma descrição, como uma dissertação, as características da estrutura de cada tipo de texto. Quando eu penso em gêneros textuais, eu já estou pensando na função social desse texto. Que é a finalidade desse texto. Para que esse texto foi escrito? Então vejam que a análise da tipologia é uma análise da observação da estrutura do texto. Como esse texto chegou, como ele foi escrito. E a análise dos gêneros textuais é a análise da função desse texto. Qual a finalidade desse texto para mim? Um exemplo prático. Você vai até a farmácia, compra um medicamento, chega em casa, abre a bula. Qual a finalidade? Qual a função social de uma bula? É transformar a vida do leitor? É provocar reflexões? É trazer emoções? Ou é informar de uma forma técnica os elementos que constituem a medicação, a posologia, os possíveis efeitos? Essa é a função da bula. Ninguém lê bula por prazer. Diferentemente de um livro de poesia, que nós temos 2 exemplos de livros poéticos, Camões, século XVI, Braulio Bessa, século XXI, que não tem uma função técnica. A função do texto poético é a função emotiva, é a função da reflexão, é a função, por vezes, até da transformação do pensamento do leitor. Então, a bula é um gênero textual, ela tem a função social dela. A poesia é outro gênero textual, tem a função social dela. Uma biografia como essa aqui, que conta a história desde a infância até a melhor idade de um missionário. Biografia não é bula, lógico, não é poesia. Nós temos aqui um texto que apresenta narração, tem a tipologia narração e a função social trazer ao nosso conhecimento os fatos importantes da vida dessa pessoa que podem também tocar a minha vida. Então, a literatura presente numa biografia tem essa função: inspirar a nós mesmos através da vida de outro. Outro gênero textual. Dicionário. Gênero textual. O verbete de dicionário, que é cada pedacinho desse onde tem o significado da palavra, nesse caso aqui é o dicionário inglês-português, então eu tenho a tradução. Ele tem uma função didática, pedagógica, educativa. A função social do dicionário é bem diferente da função social do livro de poesia. Mas os dois são textos escritos, cada um de um gênero diferente, porque a função de cada um é diferente. Então vocês estão percebendo que quando falamos em gêneros textuais, pensamos na função social, no para que esse texto foi escrito. Seus livros didáticos, vou dar um exemplo aqui. Função social, função pedagógica. Ele é utilizado como um reforço da sua aprendizagem na escola. A Santa Bíblia é outro gênero textual. Ele tem também outra função. Ah, mas a Bíblia traz histórias, traz narração. Nós não estamos falando de tipologia. Quando falamos em tipologia, nós vamos encontrar aqui na Bíblia, vamos encontrar muitas narrativas maravilhosas, inspiradoras. Vamos encontrar poesia, vamos encontrar cartas, que é outro gênero textual, né? Dentro da Bíblia,
nós encontramos uma variedade de gêneros textuais. Vejam bem, não é à toa que a Bíblia é o livro mais lido no mundo inteiro, né? É o best-seller, que é a Bíblia Sagrada. Nela nós encontramos inspiração em vários formatos, e nos atendem em várias situações da nossa vida. Ficou claro isso? A diferença entre tipologia e gêneros? Resumindo, tipologia, que tipo de texto, como esse texto foi escrito. Gêneros textuais, função social, para que esse texto foi escrito. Eu vou encontrar com vocês daqui a pouco, porque nós vamos conversar a respeito da tipologia textual, dissertação, argumentação, que é o tipo de texto que você vai ter que desenvolver a contento nos vestibulares que vêm por aí, ok? Daqui a pouquinho, então, a gente conversa mais sobre isso.